Bom dia a todos. Eu espero que todos estejam bem nesta manhã e que comecemos mais um dia na presença de Deus com graça e com amor e, acima de tudo, com compreensão, porque na verdade estamos diante de Deus e gostaríamos de viver na sua presença assim. Eu lendo alguma coisa de Ernesto Kraft, um dos escritores bem admirados, pelo menos por mim, pelo seu conteúdo e o seu exemplo, e eu lia e eu vou relatar algumas coisas daquilo que eu lia escrito por ele. Mas hoje eu gostaria de falar como tema como seguir a Jesus, usando o texto de João capítulo 21, verso 22, na sua segunda parte. Quanto a você, siga-me. Muito bem, nós estamos vivendo um momento em que o cristão diz que está seguindo a Jesus. Mas é interessante que normalmente seguimos a Jesus não segundo o conceito de Cristo ou das Escrituras, mas sim segundo o nosso próprio conceito, segundo a nossa própria conclusão. Na verdade, Jesus quer que o sigamos de forma pessoal, por amor e convicção. Agora, seguir a Jesus por amor e convicção é ter segurança no que as Escrituras dizem e não naquilo que eu penso que ela diz. Outra coisa, não é criar na minha mente doutrinas que não existem e tomar costumes como doutrinas, como hábitos. Jesus fez algumas ordenanças, mas as ordenanças não são doutrina, são costumes. Costumes. Olha, vocês querem que vocês fiquem acostumados a lembrarem de mim sempre que vocês, no dia escolhido, fazerem uma homenagem ou relembrarem da minha morte e da minha ressurreição. Existe alguma diferença nisso tudo. Não é aquilo que eu quero ser, ou que a denominação já vem me ensinando há anos. Costumes são costumes. Há anos atrás, uma mulher não de maneira nenhuma usaria a roupa que ela usa hoje, nem os cabelos que ela usa hoje, qualquer que fosse a denominação, qualquer que fosse a igreja. A própria Igreja Católica Romana não permitia que pessoas adentrassem o seu templo para as suas reuniões, as suas missas, as suas cerimônias, de forma que não fosse segundo os conceitos acostumados pela igreja. A igreja não aceitaria ninguém que não fosse casado na igreja. Não importa se era no civil ou não, mas eram os costumes alegados pela igreja. Mas as pessoas, todas diziam que estavam de forma pessoal, seguindo por convicção a Jesus Cristo. Mas existe ainda uma outra forma de seguir alguém que podemos ver na vida de Ló, em Gênesis capítulo 12, versículo 4. O que diz lá? Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Ló foi junto com Abraão, seguindo Abraão. Partiu junto com Abraão. Muitos assim chamados cristãos correm dessa forma, acompanhando o rebanho, ou seguem Jesus à distância, como Pedro. Simplesmente estou seguindo. É o que a história, na verdade, a seguir ilustra. Ernesto Kraft põe aqui uma história alertando e mostrando alguma coisa que realmente é interessante. Ele conta assim: até poucos anos atrás, os frequentadores de uma igreja tinham um costume.
um que chegava à porta da igreja fazia uma reverência, curvando-se para a esquerda. Chegou então um pastor novo àquela igreja. Ele viu aquilo e quis saber o motivo para esse gesto. Perguntou aos mais jovens, eles não sabiam. Só tinham visto os mais velhos procederem assim e faziam como todos eles faziam. Ele perguntou então aos mais idosos. Nunca tinham pensado sobre isso. Por que fazemos isso? Por que temos esse costume? Sabiam apenas que sempre tinham sido assim e provavelmente era necessário continuar agindo da mesma forma. Todos se curvavam e ninguém sabia por quê. Alguns anos depois a igreja passou por uma reforma. Então o enigma foi resolvido. Ao arrancar o revestimento de gesso à esquerda da porta da igreja, descobriu-se ali uma pintura antiga, mas ainda bem conservada, que retratava a Virgem Maria com o bebê Jesus. Estava explicado. Antigamente as pessoas curvavam-se diante do quadro. Mais tarde alguém o cobriu com gesso e ele foi esquecido. Mas a reverência continuava sendo prestada, embora, por fim, ninguém mais soubesse o motivo. Assim está acontecendo hoje. Continua do mesmo jeito, continua fazendo reverência a indivíduos, continuamos fazendo reverência a personagens, continuamos com a nossa idolatria, mesmo escondida atrás do gesso. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que continuamos vendo a idolatria coberta, mas continuamos admirando-a, continuamos fazendo aquilo que Deus não se agrada. E continuamos achando que a nossa posição é a correta. Será que se eu estudar a história bíblica, eu vou encontrar a mesma coisa? O contexto histórico, eu preciso saber a respeito daquilo que cerca aquele texto ou aquela palavra. Infelizmente, parece inegável que o cristianismo de muitas pessoas segue o mesmo padrão. Não é mesmo? Pessoas curvam-se em oração, não sabem direito por que estão se curvando para orar. Só imitam o que os outros fazem. Canta o que os outros cantam. Ora o que os outros oram. Crê o que outros creem, sem estar convencido de que faz e da verdade daquilo que alega crer. Mas Jesus deseja compromisso pessoal de cada seguidor, pois Ele conhece cada um de nós por nome. Em João 10:3 lemos, Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz. Quanto a você, siga-me. Este é o chamado de Jesus também hoje. Jesus não mudou o seu comportamento. E também especificamente para você Ele está chamando. O Senhor quer que sigamos somente a Ele. O Senhor quer que olhemos somente para Ele, não permitindo que pessoas ou circunstâncias nos dirijam. Nós não somos dirigidos pela nossa vontade, mas o que relata as Escrituras. E o que relata as Escrituras precisa ser entendido. Por isso existe uma matéria chamada hermenêutica. Eu preciso entender o que ela diz. Quem segue a Jesus dessa forma não viverá amarrado pelo pecado ou na escuridão, mas andará na luz que traz alegria e felicidade. Por isso, meus queridos, voltemos para Cristo e larguemos as fantasias, larguemos os costumes antigos, há coisas que também não servem, mas são costumes. São costumes. E esses costumes não salvam ninguém. O que salva realmente é eu ser convertido de verdade a Jesus. Falar? Papagaio também fala.
É só imitar os outros e fazer. Ele sabe imitar muito bem o que os outros falam e o que os outros fazem. Então larguemos de ser papagaios, que não sabem nem o que está falando, e voltemos para Jesus para entendermos a sua vontade e deixemos toda a idolatria e os maus costumes de lado. Pensem nisso e tenham um bom dia.